gestos, com pensamento. Pede ao Senhor que derrame uma chuva de graças. Chuva de graça na vida de cada um, no seu trabalho, nos seus esforços, na sua família, no seu coração, na sua mente. Senhor, pedimos chuvas de graças em todos os lugares. Chuva de graça nesse grupo de oração, chuva de graça na tua igreja, chuva de graça nessa cidade, chuva de graça em todos os cantos. Faz chover, Senhor, graças abundantes. Derrama o teu poder restaurador. Senhor, que a chuva de graça traga também cura profunda dentro de nós, em todas as áreas do nosso coração, da nossa mente, do nosso inconsciente, curas espirituais, curas mentais, cura da alma, cura do corpo. Clamamos, Senhor, a tua cura poderosa, Jesus, sobre cada um de nós, Senhor. A oração tem muito poder, muito poder, e a gente precisa aprender que a oração tem poder, porque senão nós não nos dedicamos à oração. A oração, ela tem poder quando a gente reza no silêncio do nosso quarto, onde só Deus vê. E Ele fala que Ele sabe todas as coisas, mas pede que você reze. Se Ele já sabe tudo, por que você tem que rezar? Porque há um mistério de graça na oração. A oração também é poderosa quando a gente reza em comunidade. Quando todos juntos estamos rezando juntos, apesar de intenções diferentes, é como se nós criássemos uma força, uma união de força que chega aos céus. O Apocalipse diz que a oração dos santos chega ao coração de Deus. E é por isso que a gente está aqui, para rezar mesmo, para pedir que o poder dele seja derramado sobre nós, sobre os nossos irmãos, sobre o nosso futuro, sobre cada um dos nossos amados que nós amamos, que nós intercedemos. Tem pessoas que você reza? Tem. Devia ter. Existem aqueles que a gente reza por obrigação. Então, vou falar para você. Você tem a obrigação de rezar pelo seu pai, sua mãe. Inclusive, nós vamos ter finados aí, né? Se você não lembrar de rezar pela alma dele, sabe se alguém vai lembrar? Dificilmente. Vai passando o tempo, só sobra a família, viu? Fala pro seu irmão, com o tempo só sobra a família para rezar, viu? É verdade, e os melhores amigos, só. E é por isso que é a gente que tem que fazer essa oração, pedir mesmo. Muitas vezes eles não vão para o inferno, mas precisam da graça para chegar no céu. Então, é você que tem que rezar pela tua família, pelos que já foram também, pelos teus filhos, porque você tem autoridade sobre eles, filhos e filhas. Você tem obrigação de rezar. Fala para a pessoa, você tem obrigação de rezar pelos teus filhos. Você tem obrigação de rezar pelos teus afilhados. Não é? Tem gente, eu sou chato, sabe? E tem gente que já brigou comigo, porque tem gente que aceita todo convite. E aí, quando você é uma pessoa exposta, muita gente te convida para ser padrinho. E depois, você não vai ter responsabilidade nenhuma? Eu aposto que tem gente que não lembra mais quem são todos os seus afilhados. Que não seja você, hein? Então você pôs em casa, pega um papel e começa a lembrar todo mundo que você colocou como afilhado. E tem aqueles que são como filhos também, sem que tenham sido filhos de sangue, que são aquelas pessoas que a gente de alguma maneira passou a ser importante na vida deles, como tio, como tia, como primo, como irmão, ou até mesmo por liderança espiritual. Todas estas pessoas você tem obrigação de rezar. Estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Mas tem mais gente. Você sabia que você tem obrigação de rezar por aqueles que foram constituídos em autoridade sobre você, e alguns que não valeria a pena rezar, mas a palavra de Deus diz que é tua obrigação rezar. Por isso que na bênção do Santíssimo a gente reza pelos governos. A gente não pergunta se eles são bons, se eles são ruins, se estão fazendo errado ou certo, porque se eles são ruins e a gente não rezar, vai ficar pior, né? Então a gente reza. Aí não é uma questão de julgamento, é uma questão de que é obrigação de rezar.
obrigação de rezar por outras autoridades, autoridades religiosas, autoridades judiciais. Se o juiz já pode causar dano na gente, né? Quantas justiças às vezes a gente vê na justiça? Pois bem, então reza mais. É nossa obrigação rezar por tudo isso. E mais do que isso, gente, e aí é o pior de tudo, a gente também é obrigado a rezar por aqueles que pedem. E aí é duro, hein? Por isso, quem vive em grupo de WhatsApp, né, é bom você saber. Se você está naqueles grupos de pidôncios, né, depois você vai ter mais trabalho, né? Eu falo, eu pediu, eu rezo. Mas aí a pessoa fala, a pessoa começa a dizer o que ela quer que eu faça. Aí também não vai dar. Mas eu rezo, porque nós nos obrigamos a rezar por aqueles que pedem por nós. É pouco ou bastante gente? Fala pro teu irmão aí, tem bastante gente para você rezar. Só que se você fizer, se você orar, Deus vai agir. Está ouvindo? Se você orar, nenhuma oração fica sem efeito. Pode não ser exatamente o efeito que você esperava, mas nenhuma fica, gente, nenhuma. A Bíblia diz que a oração do justo tem muito poder. Então, se você sente que tem vivido com muita justiça, tua oração é importante. Não se cale, reze para que Deus multiplique a graça, multiplique o número dos que creem, multiplique as pessoas que procuram. Mas se você é pecador e sabe que é pecador, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus com o coração contrito, sabendo que é pecador, Deus jamais deixa de ouvi-lo. E aí eu dou risada, né? Se é justo ele ouve, se é pecador ele ouve também. Mas é preciso se aproximar dele como quem sabe que ele pode tudo e de que você é necessitado. Pergunta para o seu irmão: você acredita mesmo que Deus pode tudo? Você acredita? Você acredita que Deus pode tudo? Mesmo? Diga: eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. E mais, você sabe que você é uma necessitada, um necessitado? Diga para o teu irmão: você precisa. Você precisa. Larga de ser orgulhosa, orgulhoso e pede porque você precisa. Eu preciso e muito. Então eu peço. Você precisa? Eu preciso. Eu preciso, gente. Por isso, corta da tua listinha aquela frase assim: ah, tem gente que precisa mais de mim. Isso é conversa de orgulhoso. É claro que a gente não sabe as necessidades de todo mundo, é Deus que sabe. Agora, das tuas você sabe. Agora, se você acha que o teu irmão precisa mais que você, é porque você está achando que você é melhor que ele e pode, não é? Aquele que está lá naquela pindaíba, de repente ele está lá na frente para entrar no céu. Então é melhor você se preocupar com você e ver se você precisa. Lá no fundo, você precisa? Quem precisa, diga: eu preciso. Eu preciso. Você crê? Eu creio. Você precisa? Eu preciso. Então levanta a tua mão e fala: Senhor, vem em nosso auxílio. Vem nos ajudar, Senhor. Vem trazer a tua graça. Vem nos abençoar, Senhor. Vem, Senhor, porque somos necessitados da tua graça. Precisamos da tua bondade, precisamos da tua visita, precisamos em nossa casa, precisamos no nosso trabalho, precisamos, Senhor, de sabedoria, precisamos de coragem, precisamos de intrepidez, precisamos, Senhor, de unção, precisamos que portas se abram, Senhor, precisamos, Senhor, que você possa abrir o caminho, precisamos que quebre as maldições, precisamos que nos liberte do mal, precisamos, Senhor, que venças o maligno, precisamos de Ti, Senhor. Toda a história de Jacó vale a pena ser visualizada, né? Desde aquela que eu falei dos cordeirinhos malhados, que ele cortou os bambuzinhos, quem não viu, pega lá na playlist. Aquela que a escada e ele vendo o anjo subindo e descendo.
ele fugindo do irmão. São quadros fantásticos. Eu acho que da vida de Jacó é o que tem cenas mais impressionantes. Mas esta cena, ela é impressionante por quê? Porque vocês acham que o anjo, que ele tinha condição de segurar um anjo? O anjo podia matar ele naquele exato momento. Ele ia ficar mortinho da Silva, não é? Transformado em pó. Quer dizer, o anjo estava ali para ensinar algo fundamental, que era insistir. O anjo ficou ali, e ele insistindo, e o anjo grudado, e lutou com o anjo. Você acha que a chance dele? Falou, ele saiu aleijado, não é? Saiu aleijado. Jacó fica coxo. Jacó fica coxo. Mas Jacó, aleijado, continuou insistindo. O que o anjo queria, o que Deus queria ensinar através desse anjo de Jacó. E Jacó conhecia os anjos, lembra da escada? Ele vendo os anjos subindo e descendo, que aliás é uma das maiores meditações do Tratado da Verdadeira Devoção. Os anjos subindo e descendo. São Bernardo fala deles. A pergunta é: Não entendi. você tem que aprender a insistir. Quanto mais rápido você aprender isso, mais rápido vai acontecer a bênção. Gruda no anjo. Gruda no anjo. Fala pro meu irmão aí, ó, eu espero que você seja um pouquinho de anjo para mim também. Baixinho, fala pro Senhor. Aquelas coisas que você vem insistindo e quer insistir mais. Aquela restauração na sua casa. Aquela bênção que Ele quer colocar na sua vida. Vai colocando na mão para começar a oferecer e pedir para o Senhor. Aquela bênção sobre você, aquela unção sobre a sua vida, aquela graça que você precisa. Nesse momento, você fecha os teus olhos e erga a tua mão a Deus. E nós vamos pedir, e você vai pedir a unção que você precisa. Porque se Deus te der a unção para a sua vida, para a situação que você está passando, que pode ser uma dúvida, que pode ser a resolução de um problema, que pode ser alguma coisa dentro da tua casa, que pode ser uma situação financeira. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida, mas se você receber a unção do alto, que nem Jacó recebeu, ele recebeu a unção, ele saiu machucado, ele saiu até ferido, mas ele recebeu a unção para a sua vida, e ele saiu daquela situação, voltou para a sua vida, e conseguiu resolver todos os seus problemas que ele estava passando. Não importa o que você esteja passando, a unção quebra o jugo, a unção quebra a maldição, a unção quebra a destruição, a unção renova, a unção cura, a unção traz vida. Então, com a sua mão para o céu, você vai pedir: Senhor, dá-me a unção. Dá unção, Senhor, dá unção. A unção que eu preciso neste momento da minha vida, dá unção, neste Senhor. Problema que eu estou passando. Eu peço a unção do alto, porque eu sei que essa é a tua unção que é sobre a minha vida. Eu vou sair daqui, eu vou conseguir resolver esse problema, eu vou conseguir essa bênção, eu vou conseguir essa cura, eu vou conseguir essa libertação, eu vou conseguir a solução, porque a unção faz diferença. Eu quero proclamar, quando eu estou aqui erguendo a minha mão, eu estou pedindo que a unção do alto venha sobre a minha vida. Venha unção do Espírito. Venha unção em nome de Jesus. Vem unção para esmagar toda ação diabólica. Vem unção do amor de Deus e do poder de Deus. Vem a unção que desfaz confusão. Vem a unção que desfaz desamor. Oh, quebre o jugo e
quebre o mal. E quebre a maldição. Vai agindo, Senhor, agora. Vai agindo com a tua unção, Senhor, para que possamos senti-la e aí termos a força da ação, Senhor. Porque a ação depende da unção. Quem quiser abrir a Sagrada Escritura no livro do Êxodo, capítulo 3. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Essa passagem é um bate-papo entre Moisés e Deus. É quando ele está lá no deserto e Deus se manifesta a ele pela sarça ardente, que começa a queimar e falar com ele. Não sei como é que vocês se sentiriam se acontecesse um treco desse. Eu acho que vocês iam, não é, se borrar tudo, não sei. Mas é algo assustador. Mas foi exatamente o que aconteceu. Moisés ali, sem saber o que era aquilo, pegando fogo, mas não queimando, mandando ele tirar a sandália, e Deus começa a falar com ele e diz assim: o Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos, e desci para livrar da mão dos egípcios, e para fazê-los subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Palavra do Senhor. Nós sabemos que o livro do Êxodo é o livro que trata da Páscoa, da libertação, da passagem. O povo que vai sair lá preso naquela condição toda que eles viviam, dos trabalhos forçados, de terem que fabricar os seus próprios tijolos durante a noite, para trabalhar 12 horas durante o dia, e tudo isso é uma aflição terrível, e Deus diz: eu vi a aflição do meu povo. Mas prestem atenção que não foi só por isto que Deus agiu. Ele fala: eu vi, e que mais que ele fala? Eu ouvi os clamores. Então, quando a gente pensa em libertação, não há bênção maior do que a da Páscoa, não é? A Páscoa, a segunda aliança, Jesus, que nos liberta de tudo e nos oportuniza estar no céu, que nos liberta do mal, liberta do pecado, liberta do maligno, liberta da morte. Não há libertação maior. Mas a Páscoa, tanto a segunda Páscoa, a verdadeira e total em Jesus, quanto a primeira, são textos de libertação. E hoje nós estamos falando de bênção de libertação. Pois bem, a bênção precisa de clamor. Deus vê. Muita gente acha que é suficiente que Deus esteja vendo o que você está passando, vendo o que está acontecendo. Claro que é importante, e Deus está vendo. Aliás, Ele é onisciente, Ele vê tudo. Mas Ele diz: eu vi, e fala para Moisés: e ouvi. E aí eu estou te mandando lá. Olha só. Aí Deus entra com uma coisa chamada estratégia. Deus já contou o final da história para Moisés. Ele diz: você vai conduzir o povo para uma terra que mana leite e mel. Uma terra maravilhosa. Não é? Mel vem da abelha, leite vem da vaca. Você tem que criar a vaca e você tem que ter o sapiário para poder, não é, pegar o mel. Então é uma maravilha, mas tem que trabalhar, perceberam? Mana, mas é um lugar que dá, né? Porque pior é você ter um lugar que não tem nem o pasto para a vaquinha, e ela não vai produzir leite. E Deus diz: você vai ter que ter uma estratégia com esse povo. Esse povo não está acostumado, ele está acostumado a ser escravo. Então você vai lá resolver. Então, quando o clamor vem, Deus começa a agir. E Ele pode fazer assim,
ou ele pode começar a movimentar as coisas para acontecer. Eu sempre digo, tanto faz, Senhor. Se for para ser assim, eu vou ficar super feliz porque consegui com facilidade. Mas a gente sabe que tudo que vem fácil, às vezes vai fácil. Mas se for assim, eu vou ficar vigilante para não perder. Mas se vier com estratégia, tá bom também, desde que venha, não é essa? Desde que venha, é o que eu quero. Então é importantíssimo que, para que isto aconteça, muitas vezes, nós não clamamos. Então, Deus vê e fala, puxa, eu podia livrar ela daquela situação. Só que a pessoa não clama. Não faz o clamor chegar aos ouvidos de Deus. E é por isso que o grupo de oração é fundamental, mas é por isso também que você tem que tomar consciência de que o clamor é fundamental. Se você puder pegar o Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 31. Pegaram? Vou ler para vocês. E Jesus dizia aos judeus que nele creram. Eram os judeus que viviam instigando ele? Não. Eram os que creram. Não era aqueles fariseus que ficavam lá ao redor dele fazendo perguntinha para dar uma rasteira, para pegar em alguma coisa. Aqueles falsos que viviam do lado de Jesus, sempre acompanhando Jesus. Tinha os falsos, tinha os espiões, tinha os que queriam meter a boca. Não, esses eram os que creram. E Jesus disse para eles: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como é que eu vivo a libertação? Vivendo na palavra de Jesus. Então eu tenho que clamar, porque o clamor atrai a ação de Deus. Mas eu tenho que também permanecer na palavra dele. Se você juntar essas duas coisas, nós veremos poderosa libertação. Pega lá o versículo 36 do mesmo capítulo 8. Diz assim: se portanto o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E essa palavra ela é importantíssima, porque a liberdade, muitas vezes, ela é uma miragem, que você acha que está vivendo livre e descobre que não é tão livre assim. Descobre que você às vezes é escravo de você mesmo, é escravo de uma porção de situações. Mas o Senhor está dizendo: olha, se você permanecer na minha palavra, eu vos libertarei. E aí adiante ele fala assim: e se eu os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Aí, gente, não tem para ninguém. É a liberdade interior, é a total liberdade para viver. Então nós temos dois desafios aqui. O primeiro é: diante de qualquer situação, dificuldade, escolhas, eu preciso clamar a Deus. Fala aí para o teu irmão: clama a Deus antes de tudo. Segundo, se quero permanecer livre, preciso permanecer na palavra dele. Fácil? Nem tanto. Mas se inicia pelo querer ser totalmente livre. Amém? A gente começa agora uma preparação para a celebração do mês do aniversário do grupo de oração, que é o mês de novembro. E é um mês especial de graça. A gente já começa que essa preparação, o tema ainda nós vamos trazer para vocês,
já pode ir convidando as pessoas, porque é um mês de milagres. O mês de novembro para este grupo é um mês de milagres. Verdade. Então venha buscar o seu milagre mesmo. E nós já também começamos a rezar, porque logo no início do mês a gente tem o primeiro desafio, que é rezar pelas almas do purgatório, rezar pelos nossos amados que já saíram deste mundo, estão, não é, na igreja peregrina, a igreja padecente. Nós é que estamos na peregrina, né? Para quem não entende essa linguagem, isso é a linguagem da teologia do fim dos tempos. Nós temos 3 igrejas: a igreja peregrina, que é que está em caminho, somos nós, estamos caminhando para ir para o céu. A igreja padecente é aqueles que não estão na igreja triunfante ainda, mas que morreram e de alguma maneira tinham uma fé em Jesus, muitas vezes no último momento da sua morte, naquele momento, e aí cabe um pouquinho de algo que eu acredito. São Francisco de Sales, grande teólogo, bispo, São Francisco de Sales dizia que o maior desafio acontece 1/4 de hora depois da morte. Então, quer dizer, 1/4 de hora depois da morte, teu corpo já não atrapalha mais nada, é você e Deus, e as verdades todas estarão ali, não é? E muita gente talvez naquele momento se agarrou à chance que Deus lhe deu, e para chegar na triunfante precisa passar pela padecente, e eles não podem fazer nada para si mesmo, porque o tempo que tinham para fazer algo por si era o tempo que estavam na terra. Então quem é que pode fazer algo por eles? Nós. Certo? Então, já no dia 1º, já para o 1º de novembro, a gente já começa a rezar por isso. E depois nós vamos pedindo um milagre para na semana do dia 23, que a gente sempre comemora ali, porque é o dia que os nossos fundadores entraram no céu, o grande dia para pedir o milagre. Então se prepare para a gente já começar essa campanha. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.